Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! Os símbolos facilitam a comunicação. No trânsito, por exemplo, em vez de escrever "é proibido estacionar", a gente coloca essa placa aqui, ó. E pronto, todo mundo já sabe o que é. Também na química, símbolos e fórmulas servem para tornar mais fácil a comunicação dos conhecimentos, mesmo entre pessoas que não falam a mesma língua. Em qualquer país, se usa os mesmos símbolos para representar elementos e as mesmas fórmulas para representar as moléculas. E além de ajudar na comunicação, as fórmulas da química servem para você saber quais são os átomos que formam a substância e qual a proporção desses átomos na substância. Na teleaula de hoje, você vai aprender que numa reação química, a massa de um produto é a soma das massas dos reagentes. Vai saber que foi Lavoisier quem enunciou esta lei e vai entender que as massas das substâncias que reagem para formar um determinado produto estão numa proporção fixa. Oi, Clóvis, tudo bem? Ora, tudo bem? Como é que você tá? Tá estudando muito? Tô estudando bastante, mas tem umas coisas que estão me deixando um pouco encucado. Lembra daquela história de símbolos e fórmulas químicas? Aquele negócio de fórmula de substâncias? Sei, o que tem? Eu não peguei esse assunto direito, não. Olha, pra falar a verdade, eu também tenho lá minhas dúvidas. Eu achava uma boa coisa a gente pedir uma mãozinha pra Áurea. Boa ideia. O que a Zezé tá fazendo ali? Sei lá. Ai, que susto! Ai, pronto, já me fizeram perder a conta. E a troco de que a senhorita está contando essas pedrinhas coloridas? Não aqui? são pedrinhas coloridas, são miçangas. É que eu tô querendo fazer umas pulseirinhas que nem essa, ó, pra um bazar beneficente. E aí eu queria saber quantas pulseirinhas eu vou conseguir fazer com essas miçanguinhas que estão aqui nesses potinhos. Mas é muito complicado contar essas pedrinhas coloridas. Tem que ter um jeito mais simples. Pois é. Eu acho que eu sei. E se a gente pusesse todas as miçangas dentro do potinho e dividisse a massa das miçangas do potinho pela massa de uma miçanga? Como é que é? Por favor, meu amigo, como posso saber quantas laranjas tem nesse saco usando uma balança? Bom, eu pesaria um saco, depois pesaria uma laranja. Dá pra calcular. Você acha que o que ele disse é possível? Teoricamente, isso é possível, se todas as laranjas tiverem o mesmo peso. Essa operação pode ser feita. Aí é só dividir a massa total de laranjas que tem no saco pela massa de uma só laranja, que aí você vai poder calcular o número de laranjas que tem no saco. Fácil, né? Eu acho que já entendi o raciocínio do Aurélio. Eu também. Primeiro a gente precisa pesar o potinho e depois pesa uma miçanguinha. É isso, mas como a gente vai fazer? Zezé, tem uma balança aí embaixo do balcão. Aonde? Essa daqui? Isso. Opa. Vamos pesar, vamos ver. Agora, Segurar aqui. a gente vai pesar uma miçanguinha. Não mexeu nem um pouquinho. E eu acho que essa ideia de pesar uma miçanga não deu muito certo. Para pesar coisas pequenas, as balanças normais não servem. É necessário uma balança de precisão. Numa balança de precisão, você pode medir até décimos de miligrama. Um décimo de miligrama é 0,0001 grama, ou seja, 4 casas depois da vírgula. Para saber o que é um décimo de miligrama, vamos ver se o pessoal aqui sabe quanto pesa um fio de cabelo. Tudo bem, meu amigo? Você sabe quanto pesa um fio de cabelo? Olha, é difícil saber quanto pesa um fio de cabelo, mas eu acho 1 grama ou menos de 1 grama. Nós estamos acostumados a pesar batata, arroz, feijão, limão, mas nem imaginamos quanto pesa um fio de cabelo. Ele pesa 5 décimos de miligrama. Para pesar uma coisa tão leve assim, nós precisamos de uma balança de laboratório. Oi, Áurea, tudo bem? Ô, Zezé, tudo bom? Aurélio, mas que surpresa! Nós viemos aqui em visita profissional. Eu queria saber se dava pra você pesar essas miçangas aqui pra mim, aí na sua balança de precisão. Mas é claro, eu ajudo vocês. Cadê? Olha, eu tenho aqui as miçangas vermelhas e essas brancas que são um pouquinho maiores. Então vamos ver. Primeiro as brancas. Aqui, ó. Vamos ver. A miçanga branca pesa 17 miligramas. 17.
Cadê as vermelhas? Vermelha, tô aqui, já tirei a tampinha. Muito bom. Vamos ver. A vermelha. Vermelha pesa 12 miligramas. 12. A vermelha, isso. Onde o Zezé? Aqui está. Agora a gente precisa pesar as miçangas dentro dos potinhos, não é? Eu já sei. Vocês estão querendo calcular quantas miçangas tem nos potinhos vendo a massa das miçangas, é isso? Isso mesmo, e foi ideia minha. Foi uma boa ideia, mas você não pode esquecer também de pesar o pote vazio. Ah, é mesmo, eu tava quase esquecendo. A gente precisa descontar a massa dos potinhos vazios. Exatamente, então vamos lá? Vamos. Pô, legal, Áurea. Tá bom. Obrigada, tchau. viu? Tchau. Se precisar, pode vir. Pô, a Áurea é super legal, né? Muito legal. Pô, adorei ela. Bom, Nunca tinha onde vindo é que eu aqui nesse estava laboratório. mesmo? Oi, Clóvis, voltamos. Ah, pessoal, e aí? Conseguiram pesar as miçanguinhas? Claro, com aquela balança super precisa, foi a maior moleza. É, e tá tudo anotado aqui. Ah, ué. Então por que vocês não calculam quantas miçanguinhas tem no vidro? Pera aí, deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Bom, vamos por partes. Primeiro, as miçangas vermelhas. Eu já sei que o vidro com as miçangas vermelhas dentro pesa 82,28 gramas. Sei também que o vidro sem as miçangas pesa 38 gramas. E também que cada miçanga pesa 12 miligramas. Então, para calcular a massa das miçangas, primeiro eu vou ter que subtrair 38, que é a massa do vidro sem as miçangas, de 82,28, que é o peso do vidro com as miçangas, e vai dar 44,28. A massa de todas as miçangas sem o vidro é 44,28. E agora eu quero calcular o número de miçangas que tem no vidrinho. Então eu vou dividir 44,28 por 0,012, que é a massa de uma miçanga, e vai dar 3.690. Eu tenho 3.690 miçangas vermelhas no vidrinho. Puxa, eu nunca pensei que dava pra contar pesando. Legal, agora é só fazer a mesma coisa para calcular o número de miçangas brancas. Peraí, eu já tô fazendo o cálculo aqui e o pote de miçangas brancas tem 1.959 miçangas. Ótimo! Então agora, pra eu saber quantas pulseirinhas dessa eu vou poder fazer, é só contar quantas miçanguinhas vermelhas e quantas miçangas brancas tem aqui, né? Não. 1, 2, 3, 4. Calma, não precisa contar uma a uma. Não, como não? Não, as pulseiras têm pedaços que se repetem, olha lá. Ah, é mesmo. Olha só, cada pedaço de pulseira se repete. É só contar as vermelhas e as brancas que se repetem neste intervalo. Cada padrão tem 6 vermelhas e 4 brancas, não é? É isso mesmo. E o desenho se repete 18 vezes. Agora é só calcular. Como são 6 vermelhas por pedaço e cada pulseira tem 18 pedaços, você vai precisar de 108 miçangas vermelhas. A mesma coisa para as brancas. São 4 por pedaço vezes 18. Vai dar 72. Você vai precisar de 72 miçangas brancas por pulseira. Agora, dividindo o número total das miçangas vermelhas, que é 3.690 por 108, dá 34. E dividindo o número total das miçangas brancas, que é 1.959 por 72, vai dar 27. Quer dizer então que vão sobrar miçangas vermelhas? Eu acho que sim. Você vai conseguir fazer 27 pulseiras. E vão sobrar miçangas vermelhas, hein? Puxa, não é mesmo que dá para fazer um cálculo de quantidade usando peso? É realmente possível contar pesando, mas é preciso que todos os elementos tenham a mesma massa, para que a contagem seja realmente exata. Na verdade, é isso que os químicos fazem. Apesar de toda a matéria ser formada de partículas, o químico não conta partículas, mas pesa as substâncias. Conhecendo a massa da substância e a massa das partículas, o químico sabe o número de partículas que tem dentro, exatamente como foi feito com as miçangas.
E a relação feita entre as miçangas vermelhas e as brancas é o mesmo raciocínio que os químicos fazem para saber a massa das substâncias que reagem e também para determinar as fórmulas dos compostos. Vamos ver? Vamos ao laboratório. Aqui temos um pedaço de palha de aço limpinho. Vamos pesá-lo. Aí está. Temos então 1 grama de palha de aço. Agora vamos queimar, isto é, deixar reagir com o oxigênio. Muito bem. Vamos pesar de novo aquele 1 grama de palha de aço, agora totalmente queimado. Olha só que interessante. O mesmo pedaço de palha de aço está pesando agora 1,4 gramas. Vamos ver o que acontece com outras massas de palha de aço. Veja. Já vimos que 1 grama de palha de aço vira 1,4 gramas de óxido de ferro. As novas pesagens mostraram que 2 gramas de palha de aço se transformam em 2,8 gramas de óxido de ferro. E que 3 gramas de palha de aço viram 4,2 gramas de óxido de ferro. E agora o mais importante. Qual a conclusão que a gente pode tirar dessa experiência? É simples. Cada grama de ferro vira 1,4 gramas de óxido de ferro. Quer dizer, cada grama de ferro ganha 0,4 grama de oxigênio. 2 gramas de ferro, 0,8 de oxigênio. 3 de ferro, 1,2 de oxigênio e assim por diante. Traduzindo, é o seguinte: a massa do óxido de ferro que se forma é proporcional à massa da palha de aço. Bom, agora essa história de pesagem ficou mais clara para mim. Mas tem uma coisa que eu ainda estou pensando. Se eu pegar 1 grama certinho de ferro e fizer essa experiência hoje, e amanhã repetir essa experiência pegando um pedacinho de palha de aço com 1 grama certinho também, será que eu vou conseguir a mesma massa de hoje? É isso mesmo. A massa de óxido de ferro que se obtém a partir de 1 grama de ferro é sempre a mesma. E tem mais. A massa de óxido de ferro que se forma é igual à soma das massas de ferro e oxigênio que reagiram. Agora, será que isso acontece em todas as reações? Vamos ver? Temos aqui um balão cheio de gás oxigênio e com um pouco de carvão. Vamos pesá-lo. Agora vamos aquecê-lo. Veja, o carvão está reagindo com o oxigênio. Agora vamos pesar novamente o balão. Verificamos que a massa dos produtos da reação é igual à massa dos reagentes. Esta é uma conclusão importantíssima na química. Quem fez essa afirmação foi Lavoisier, e ela foi publicada em 1789. Foi a partir dessa descoberta que nós mudamos da alquimia, que não era uma ciência, para a ciência química. Foi baseado nessa observação que Lavoisier afirmou que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa lei é conhecida como a lei da conservação da massa. E foi a partir da lei de Lavoisier que os químicos começaram a usar a balança nas experiências. E aí foram descobertas coisas muito importantes sobre a matéria. Por isso, a lei de Lavoisier é considerada um marco do início da química moderna. Como é que é? Essa eu não entendi. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu não entendi direito isso aí também não, viu? Eu já estudei isso no meu curso de química. Ué, gente, nós não vimos que a massa das substâncias é igual à massa dos produtos que se formam? Então, quando as substâncias reagem e se transformam em produtos, nada se perdeu, nem se criou. É verdade, as substâncias se transformam. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que para se pesar substâncias pequenas é necessária uma balança de precisão. E que, pesando as substâncias e conhecendo a massa das partículas, o químico sabe quantas partículas existem dentro da substância. Aprendeu
que a massa dos produtos que se forma numa reação é a soma das massas dos reagentes. E ficou sabendo que o francês Lavoisier deduziu em suas experiências que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por essa lei, Lavoisier é considerado o pai da química moderna. Para circular no mundo cheio de fórmulas e símbolos da química, nada melhor que estudar o seu livro. É com ele que tudo que você viu hoje vai ficar mais firme na sua cabeça. Até a próxima!